I come from a country of roads, a place called the United States of America, where the roads tie together 3,000 miles of desert and mountain and valley. Este carro que aqui está atrás, ele de facto serviu para tudo. Ele serviu de ambulância, serviu de carro de combate, serviu de transporte de tropas, serviu de veículo de reconhecimento. Ele era utilizado para todos os fins, no Exército, na Marinha, na Força Aérea. Nós víamos os jipes em todo o lado, durante o conflito bélico. Havia, inclusivamente, carros de maior envergadura, como eram o caso dos Dodge, os Command Car, foram feitos ou definidos para serem para os oficiais do exército americano. Eram carros mais robustos, só que não tinham o mesmo desempenho. E então o que é que aconteceu? Todos os oficiais utilizavam os jipes. E isso fez com que, de facto, o veículo ficasse com uma áurea que lhe é hoje em dia reconhecida e de valor pelo desempenho que teve. É um veículo extraordinário, cumpriu todas as suas funções, com uma qualidade muito acima da média e que foi tudo muito bem pensado e ao pormenor. O Jeep foi o precursor de todo o terreno e foi uma necessidade, na altura, do exército norte-americano de equipar as suas tropas, as suas forças, para ter meios de combate face ao opositor. Até aí, praticamente, as guerras, quem movimentava as pessoas eram os cavalos. Então, houve necessidade de fazer um carro que fosse espécie de cavalo de batalha nos exércitos aliados. Inicialmente, foram consultadas várias empresas norte-americanas para o fabrico do automóvel e apenas 3 responderam aos desígnios do exército. Foi a Bantam, foi a Willys e um pouco mais tarde a Ford. A Bantam foi a única que apresentou o projeto no tempo mais ou menos que era necessário. Aliás, houve noites, o engenheiro que fez o projeto da Bantam, houve muitas noites sem dormir. Isto sei porque me contaram a história. A Bantam esteve na gênese do modelo tal qual nós o conhecemos, em termos de carroçaria e de rodas motrizes. Digamos que o conceito básico foi da Bantam, mas a Willys apresentou um modelo com um maior desempenho em termos de motor. O motor era muito mais avançado do que o da Ford e o da Bantam, porque utilizavam motores provenientes de tratores agrícolas, enquanto que este não, utiliza o famoso Go Devil de 60 cavalos e 2.200 cm3, que era um motor com um desempenho para a época absolutamente fascinante. O facto da Bantam ser uma pequena empresa fez com que o exército, na altura, tivesse dado os planos a outras empresas com maior capacidade produtiva, como foi o caso da Willys e da Ford, que estudando os adaptaram para este conceito que nós temos aqui atrás. E aí surgiu o MB e o GPW. O GPW esse que era da Ford. Tem os parafusos com o F timbrado. Aliás, qualquer uma parte que esteja cravado no chassi ou na carroceria está timbrado com F. O Henry Ford queria saber quais eram as peças do Ford e quais eram as peças do MB. Inicialmente a Willys fez o MA, posteriormente o exército sofreu o ataque a Pearl Harbor. E fez acelerar todo o processo de construção do Jeep. Pediu mais algumas especificidades que os modelos não tinham e daí a Willys evoluiu do MA para o MB.
All down the production line, plant for plant, the Axis and the United Nations stand locked in battle. It will be the sweat of workers that tips the wheel, the sweat of American workers who will give you men tanks and planes and guns to fight for our free and democratic world. E em 1941, este carro, tal qual aqui está, já tinha toda esta configuração. O Willys MB foi feito com o conceito de, se em caso de necessidade, poder circular igualmente numa linha de ferro, estilo comboio. E foram bastante utilizados na altura da Segunda Guerra Mundial, porque de facto chegavam mais rápido de um ponto a outro ponto, porque as estradas estavam todas tão degradadas, tão em mau estado, que acabava por ser uma boa solução andar em caminhos de ferro. E o Jeep serviu a esse fim. O papel do Jeep na história do automóvel é exemplar. Não é por acaso que foi eleito um dos automóveis do século, no século XX, pelo papel que teve na Segunda Guerra Mundial, a sua evolução para o mercado civil e o papel que isso teve depois na mobilidade de muitas populações em várias regiões do mundo. O Jeep foi condecorado na Segunda Guerra Mundial. Foi o único carro condecorado pelo exército americano pela sua capacidade de desempenho em guerra, pelo transporte que fez e pelo serviço que prestou. E isto é absolutamente fora do normal. Quando nós vemos que algum objeto acaba por ser humanizado, tem que ser um objeto muito especial. Se nós considerarmos que o Jeep foi o principal veículo de mobilidade ligeira da Segunda Guerra Mundial, isso tem uma importância enorme no que diz respeito à mobilidade das forças. E depois também é exemplar como a Jeep conseguiu transformar toda essa sua versatilidade para o mercado civil e para as necessidades que o mundo na altura tinha, nomeadamente desenvolvimento da agricultura, descoberta de novos territórios, apoiar a criação de novas infraestruturas rodoviárias. E depois também a Jeep sabiamente soube interpretar a necessidade que havia de um veículo com capacidades do terreno para satisfazer uma crescente procura da sociedade civil. Soube manter a sua linhagem original e que se mantém hoje através dos modelos da Wrangler e soube também corresponder àquele novo território que ela própria começou a explorar, que são os SUV e os carros familiares com uma utilização, uma capacidade de todo terreno. E é curioso porque a designação Jeep nasceu durante a Segunda Guerra Mundial e os historiadores dividem-se entre dois conceitos. Um de GP, que era a associação do G e do P, de General Purpose, e que isso terá evoluído para Jeep, o conceito que o carro tem. Porque normalmente na tropa, eu andei na tropa, a gente sabe o que é dar alcunhas a qualquer coisa. Até mesmo qualquer um militar que lhe chamem o nome é esse que vai ficar por dentro da tropa toda, é esse que vai perdurar. E então normalmente era vai ficar o GP e ficou o Jeep. Outro era de um boneco dos desenhos animados do Popeye, porque havia um cãozinho que era o Eugene de Jeep, que era um cãozinho que fazia tudo, trepava, saltava, muito irrequieto e que os soldados, por adaptação dessa história, transportaram o nome para o conceito atual. E na altura o Willys deixou de ser o Willys para ser chamado de Jeep. E mais tarde a marca formou-se mesmo com essa designação. Hoje em dia é um conceito universal. E nós, quando vemos um todo-terreno, facilmente identificamos como um Jeep. Não estamos com grandes coloridos a saber que marca é que é aquilo. Não, isto é um Jeep. Anda por todo lado, é um Jeep. Boss, baby, I'm a boss.